Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, nos programas Texto e Contexto desse mês de agosto, nós estamos conversando aqui sobre algumas doutrinas cristãs. Escolhemos esse mês para conversar sobre essas doutrinas. Já falamos aqui sobre a atualidade da lei, sobre a dieta bíblica, sobre a doutrina da mortalidade da alma. Inclusive, se você perdeu algum desses programas, eles ficam salvos. A playlist do programa Texto e Contexto no canal Promessistas Brasil, TV Viva Promessa no YouTube. Você pode acessar a qualquer momento o conteúdo desses programas. Bom, continuando essa série, nós vamos falar no programa de hoje sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre essa doutrina no programa Texto e Contexto. Antes de apresentar os convidados, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilhe aí para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Avisa aí o pessoal que o programa Texto e Contexto está no ar e que nós vamos conversar sobre um tema da Palavra de Deus. Pois bem, nós temos a alegria nessa oportunidade de ter conosco aqui novamente os pastores Denis e Kennedy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Não mais estreante agora, né? Semana passada eu era estreante, agora não mais. Mas é um prazer poder estar aqui de novo, pastor Eleilton, pastor Kennedy, aqui junto com vocês de novo, para a gente falar de mais uma doutrina também relevante para nós cristãos, para nós promessistas. Então, espero que você aí que está acompanhando na sua casa, onde você estiver, possa acompanhar com a gente o estudo aqui, ir anotando na sua Bíblia, e anotando aí também, para que você possa estudar junto com a gente. O bom desse programa, né, o Texto e Contexto, é que às vezes as pessoas tinham desculpa, né? Mas é o pastor só que tem que ir lá passar o estudo e tal. Hoje você está tendo a oportunidade de estudar doutrinas para que você também possa ir lá ensinar a outra pessoa, fazer o discipulado, né? Então, anote tudo aí, depois vai lá cumprir a missão. Amém. Paz, pastor Eleilton, pastor Denis, paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma alegria poder estar aqui e vamos aí mais nesse desafio, nesse tema importante, desafiador e importante. Amém. Bom, eu acho que você deve saber, os que estão nos acompanhando, que a grande maioria dos cristãos em todo o mundo acreditam que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. Até aí, tranquilo, a crença, né? Morreu num dia, ressuscitou no outro. Mas, além de crerem que ele ressuscitou na sexta e morreu na sexta e ressuscitou no domingo, eles utilizam-se desse argumento para defender a observância do domingo como dia de guarda
no lugar do sábado, no lugar do sétimo dia apresentado na lei de Deus. Um dos expoentes dessa tese, por exemplo, o reverendo Leandro Antônio de Lima, ele afirma que um dos efeitos da ressurreição de Jesus no domingo foi a mudança do dia de descanso. O próprio dia de descanso mudou a partir da ressurreição de Jesus, acontecida no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Então, ele usa o argumento da ressurreição no domingo para dizer que o dia de ser guardado pelos cristãos é o domingo. Por si só, essa argumentação tanto quanto falha, né? Porque onde está escrito na Bíblia que o dia da ressurreição é a base para o dia da guarda, né? Mas se o dia da ressurreição servir, né, para legitimar o dia que tem que ser guardado, de acordo com o que nós veremos no programa de hoje, esse dia não é o domingo. Mas vamos lá, vamos conversar então para entendermos à luz da Bíblia Sagrada, de fato, que dia que Jesus morreu e em que dia Jesus ressuscitou. Começando aqui com o pastor Denis. Pastor Denis, dá para a gente cravar, olhando para o calendário judaico, o dia em que Jesus foi crucificado? Dá sim, pastor Eleuto. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia, além ou antes de ser, na verdade, a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, ela também é um livro histórico, né? E aí, quando a gente olha nos evangelhos que relatam fatos, a gente tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles estão não só fazendo, João principalmente, fazendo reflexões, mas eles estão contando o que está acontecendo. E a preocupação deles não era só nessa ideia histórica em si. Então a gente percebe que assim, algumas informações não vem com tanta exatidão do tipo, ele não está preocupado em começar a descrição do fato dizendo ali, olha, foi no dia exatamente assim, na hora tal e tal e tal. Então, para a gente chegar nessa doutrina que a gente tá estudando aqui agora, é necessário a gente olhar os textos e ir completando os textos com os outros, as informações que a gente tem dos fatos que vão acontecendo, e aí a gente chega no final desse estudo entendendo que Jesus não morreu na sexta-feira e não ressuscitou no domingo. Mas vamos lá, é possível a gente cravar de imediato assim, qual que é o dia da morte de Jesus? Sim, é possível. É possível porque a gente tem informação, por exemplo, em João capítulo 13, que é ali aquele texto em que Jesus ele vai tomar a ceia já com seus discípulos, e Jesus ele toma a ceia antes da Páscoa, né? Jesus ele se reúne com seus discípulos antes do que seria o dia da Páscoa mesmo. E como que a gente sabe essa informação? Porque logo no versículo 1 do capítulo 13 de João vai dizer que faltava somente um dia para a festa da Páscoa, mas é aqui nesse capítulo e nos seguintes que a gente vai ter Jesus, capítulo 13, Jesus ele reunido, a gente tem a cena do lava-pés, a gente tem Jesus já dizendo para Judas, né, que tiver que fazer, faça depressa, a gente tem Jesus logo depois saindo com seus discípulos e indo para o Getsêmani, tem toda a questão da oração de Jesus, do pássaro de mescales, tudo vai acontecendo naquela noite, porque o dia seguinte era a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era essa festa judaica comemorada sempre ali no dia 14 do primeiro mês, chamado de Abib, né? O mês de Abib. Ou seja, a gente consegue defender a ideia de que Jesus ele morre na Páscoa justamente porque lá em João capítulo 19 vai dizer que aquele dia em que Jesus morre era o dia da preparação da Páscoa. E aí essa informação é fundamental para a gente cravar que Jesus morre no dia da Páscoa. Porque o dia da preparação, essa ideia da preparação era justamente a ideia de que as pessoas levavam os seus cordeiros, seus animais ao templo para que eles fossem sacrificados. E aí, com os animais sacrificados, eles voltavam para suas casas e aí eles tomavam ali a ceia, ou faziam a Páscoa, né? Comiam a Páscoa, que era essa celebração judaica. Então, o fato de João, no capítulo 19, dizer, João 13 diz que faltava um dia, e já no João 19 dizer que ali era o dia da preparação, então você percebe que o que aconteceu
entre Jesus ser preso, julgado e condenado foi toda aquela noite para que naquele dia fosse o dia da morte. Por que é importante essa informação? Porque algumas pessoas vão trazer a ideia de que não haveria tempo para Jesus ser julgado, levado para Herodes, depois para Pilatos, e tudo isso acontecer numa noite. Mas João aqui, que é uma testemunha até ocular de tudo que está acontecendo, até porque João ele é o único discípulo que é descrito como que fica ali aos pés da cruz, né? Dentre todos os demais. Então João está dizendo que no dia que eles tomaram a ceia, faltava um dia para a preparação, e no dia seguinte, que era o dia faltava um dia para a Páscoa, e no dia seguinte, que era esse dia da Páscoa, esse dia da preparação, é que Jesus está sendo crucificado. Então, a gente pode afirmar assim, Jesus morre no dia da Páscoa, dia 14 de Abib. E aí, eu vou deixar para o Kennedy dizer para a gente, quando cai esse dia? Porque até aqui, ok. A parte fácil, né? Porque até aqui, ok. Beleza, dia 14, beleza. Mas em que dia da semana caiu isso? Aí o Kennedy vai falar para a gente. Porque eu acho que é claro para a gente, né, pela Escritura Sagrada, que Jesus morre, ele morre exatamente no dia em que os cordeiros eram mortos, né, em que a Páscoa era celebrada. Ele morre no dia 14 de Abib. Então, mas essa informação é uma informação importante, essa informação do calendário, né, do 14 de Abib. Agora o desafio é tentar mostrar na Bíblia que dia da semana caiu 14 de Abib, né? Então, vamos lá, pastor Kennedy. Jesus morreu dia 14 de Abib. Antes de tentar dizer até que dia da semana isso caiu, de acordo com o próprio Jesus, acho que é importante dizer também, quanto tempo Jesus disse que ele permaneceria morto até ressuscitar. E aí, sim, vamos tentar ver se a gente já faz aí uma sugestão do dia que caiu esses dois eventos, tanto a morte como a ressurreição. Sim, então, assim, a gente já pode marcar esse fato importante que o Denis trouxe, que é o dia 14 de Abib, né? O próprio Senhor Jesus, ele havia dito em Mateus 12:40 que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grão de peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, primeira coisa que a gente tem que marcar aqui, que o texto é muito específico, ele não disse 3 dias. Porque 3 dias, você pode usar aquela tal da contagem inclusiva. Não, ele é específico, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites dá quantas horas? 72 horas. Então, o texto tem essa ênfase, né? Então, esse é o tempo em que Jesus precisa ficar sepultado, morto. Não pode ser menos do que isso e não pode ser mais, né? Porque é uma palavra do próprio Jesus, é uma profecia dele mesmo, daquilo que vai acontecer com ele. Bom, então nós precisamos achar esse tempo aí, né? Então nós partimos da ideia de que esse dia 14 de Abib, o dia da morte de Jesus, acontece numa quarta-feira. E nós temos informações bíblicas a respeito disso, né? O Denis já trouxe aqui uma informação a respeito da Páscoa, de como que acontecia aquela situação. Era daquele jeito mesmo. E existe uma informação que nós precisamos ter, algumas informações para que nós possamos entender quando nós lemos esses textos a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, da sua crucificação ali. Se a gente não tiver essas chaves, a gente não consegue entender. O texto parece que fica sem ser compreendido. Então nós precisamos entender o seguinte, uma coisa que eu acho que é fundamental. Na cultura judaica, naquele tempo, aquilo que para nós hoje chamamos de feriado, eles chamavam de sábado. Então, assim, eles tinham sábado semanal, normal, 7º dia da semana, o sábado do Senhor. Sábado semanal. O que é o sábado? Qual é a maior característica do sábado? Descanso, né? Ninguém trabalha, descanso.
quando havia uma solenidade, quando havia no calendário de Israel, no calendário judaico, havia momentos de celebração comunitária. Havia as festas, né? E assim, dependendo das festas, às vezes no início da festa, no término daquela festa, aquilo era chamado de sábado. Ou seja, era feriado. O dia que caísse, caiu. Né? Às vezes caía numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta. Caiu naquele dia, eles chamavam aquele dia de sábado. Se nós transportássemos isso para a nossa linguagem de hoje, nós chamaríamos de feriado. Né? Porque era um feriado religioso. Então, nessa semana aqui, nós temos 2 sábados. Nós temos o sábado do 7º dia, o sábado da semana, e nós temos um sábado religioso. Nós temos um sábado cerimonial, nós temos um sábado que nós chamaríamos de feriado. Ele não é um 7º dia da semana. Né? E essa informação é importante, até porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, nós temos 2 textos aqui, que se a gente não entender isso, a gente vai ver que parece que os textos se contradizem, né? Que se não me engano, é o texto de Lucas e Marcos. Enfim, quando o texto diz que as mulheres, depois do sábado, compraram especiarias para preparar o corpo de Jesus. E o outro texto vai dizer que antes do sábado. Né? Mas como depois do sábado? Então o texto está se contradizendo? Não, porque o texto está dizendo o seguinte: naquela sexta-feira semanal, a sexta-feira da semana, aquela era a sexta-feira da semana, o dia da preparação do sábado da semana. E a quinta-feira anterior à sexta-feira foi o sábado cerimonial. Então, assim, Jesus morre no dia 14. Ele é crucificado, Nicodemos e José de Arimateia correm lá à autoridade romana e pede para tirar o corpo de Jesus, porque tem que tirar logo, porque o sol vai se pôr e o próximo dia vai ser sábado. Que sábado é esse? O sábado cerimonial. O sábado é festivo, não é o 7º dia da semana. Vai entrar quinta-feira. Então, quarta-feira, 3 horas da tarde, Jesus exclama na cruz, ele morre, né? O céu se escurece, acontece toda aquela cena, lá no templo o véu rasga e há um grande terremoto. José de Arimateia e Nicodemos correm à autoridade romana para pedir, olha, temos que tirar o corpo de Jesus lá, porque já está entrando, vai entrar o sábado. Que sábado? O sábado do 7º dia da semana? Não, um sábado cerimonial. E aí eles enterram Jesus às pressas ali, no pôr do sol, chegando no entardecer, assim, né? Vai acabar o dia, tá? O sol está indo, a tumba é fechada e eles descansam. E eles guardam aquele dia que é um sábado cerimonial. Passa aquele dia, passa a quinta-feira, vem a sexta-feira. Essa sexta-feira é chamada dia da preparação. Preparação do sábado semanal. É nessa sexta-feira que as mulheres saem, elas vão lá, compram as especiarias e repousam segundo o mandamento, como diz o texto bíblico. Né? E aí, no domingo pela manhã, a gente vai ver isso com mais detalhes, no domingo de manhã, elas vão levar as especiarias para ali tratar do corpo de Jesus, onde elas chegam lá e Jesus não está mais morto. Ele já havia ressuscitado. Né? Então, temos aí os 3 dias, às 72 horas. Do pôr do sol da quarta-feira, 14 de Abibe, vem a quinta-feira, um sábado cerimonial, né, um feriado. Vem a sexta-feira, o dia da preparação. Vem o sábado, no pôr do sol do sábado, Jesus ressuscita, ficando 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele havia dito. Só para jogar numa semana inteira, né, e tentar complementar a ideia, a gente tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, que é o sábado, o sábado de festa, um cerimonial, feriado, sexta e o sábado, 7º dia. É isso que acontece nessa semana.
Exato. Domingo, segunda, terça, quarta, feriado, sexta, sábado. É por isso que o texto sempre vai trazer o sábado aqui, o sábado lá, mas a sexta que vai dizer que passou o sábado é justamente essa explicação, é porque o feriado ali, o sábado, né? Então, é uma semana atípica, né? Em que o sábado de festa caiu no meio da semana. É isso aí. E esse sábado, né, para aqueles que estão nos acompanhando, de acordo com o Antigo Testamento, né, de acordo com o livro do Levítico, havia algumas festas que o pessoal tinha que... Algumas festas do Senhor, né, chamada Festas do Senhor. Uma delas era a festa dos pães ázimos, né? Então, o primeiro dia da festa dos pães ázimos e o último dia da festa dos pães ázimos eram dias de santa convocação. Era esse feriado, né, que o pastor Kennedy mencionou. E que dia que era a festa dos pães ázimos? O primeiro dia da festa, dia 15 de Abib. O último dia da festa, dia 21 de Abib. Então, como o pastor Denis falou, a Páscoa cai no dia 14 de Abib. Então, dia 15 já é o dia seguinte, que é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que é o dia de santa convocação, o sábado de feriado. O sábado de feriado, né? Que nessa semana especificamente caiu numa... Quarta-feira. Caiu numa... O sábado na quinta. Caiu numa quinta-feira, né? Então, e aí você tem, então, aí os 3 dias e 3 noites, né? Da quarta, 14 de Abib até sábado, 17 de Abib, né? Eu talvez, pastor Kennedy, uma outra informação até que ajude também nessa ideia, né? O próprio fato de que quando as mulheres chegam, já quando está despontando o primeiro dia da semana, Jesus já não está mais lá, né? Então, reforçando a ideia de que provavelmente ele tem ressuscitado no dia anterior, né? No sábado, dia 17 de Abib, né? Então, essa é o que a gente entende à luz da Escritura, né? Mas esse entendimento tradicional, esse não é um entendimento tradicional, né? Adotado pela maioria dos cristãos. Como eu falei no início, quase todos eles creem que Jesus morreu em uma sexta-feira. E uma das questões que eles se apegam para defender essa ideia é exatamente a expressão dia da preparação, que aparece tanto nos textos de Marcos quanto no texto de Lucas, né? Que diz que aquele dia, o dia da morte de Jesus, é o dia da preparação. Então você tem lá a palavra grega paraskeloi, né? Que é a mesma palavra que no grego moderno é usado para se referir à sexta-feira, para indicar sexta-feira. Então eles vão usar esse argumento. Como que a gente responde esse argumento, pastor Denis? Vamos lá. A gente, como eu falei anteriormente, a gente está falando de um livro histórico, e se tratando de um livro histórico, não só as informações a gente tem que buscar dentro ali do seu contexto histórico, mas até essa questão da linguagem mesmo. E o grego é justamente um desses idiomas que a gente tem o grego antigo e o grego moderno, e que muitas dessas palavras, até do grego mais moderno, ele tem essa alteração de sentido, até de significado, em relação ao grego antigo. O grego antigo, essa palavrinha paraskeloi, ela não significa necessariamente sexta-feira, mas significa essa ideia de dia da preparação. E não necessariamente a preparação para o sábado semanal, mas o dia da preparação para as festas mesmo, né? Tem um autor chamado Robson, ele vai dizer e comentar que tanto na literatura cristã quanto na judaica, esse termo era para se utilizar aos dias ou às horas que antecedem o sábado ou outro tipo de festa mesmo. Então, assim, por mais que alguém hoje chegue e diga, não, mas lá no original, no texto, vai falar sobre o dia da preparação, isso significa sexta-feira, no original do grego e tal. Só que o grego mais antigo, ele tem esse sentido de preparação para também uma festa. Como a gente está falando aqui das festas judaicas, das festas cerimoniais, a preparação que ele diz aqui não necessariamente é para o sábado, é para essa festa da Páscoa que estaria por acontecer. E aí tem o texto que é chave para essa compreensão, que é o texto aí de João 19, versículo 14, que o texto vai dizer o seguinte, olha, e era o dia da preparação da Páscoa. Era o dia da preparação da festa. E não necessariamente era o dia da preparação do sábado.
Porque se a gente tem informação só que é o dia da preparação, a gente poderia ficar questionando. Será que é só será que é o sábado? Será que é esse sentido de sexta e depois o sábado mesmo? Mas como o texto faz questão de dizer que era o dia da preparação da Páscoa, da festa, aqui a gente tem a ideia de que no grego antigo, o paraskeué significa essa preparação para a festa. E aí, complementando naquilo que o Kennedy já colocou, que essa Páscoa, esse 14 de Abib, acontece numa quarta-feira, então a gente entende que esse dia da preparação não é na sexta, e sim é também essas horas que antecedem ali a Páscoa dos judeus comemorariam ali de noitezinha já, né? Uhum. É isso aí. Tem uma regra hermenêutica que diz que as palavras precisam ser interpretadas, o significado das palavras precisa ser interpretados com o sentido que tinham na época do autor. Sim. Porque é lógico, as palavras são dinâmicas, né? Até hoje é assim. De repente, o significado que uma palavra tem agora, no século XXI, não é o mesmo que ela tinha há 2 séculos atrás. Sim. Então, é sempre importante tentar entender o sentido que a palavra tem na época do autor, né? E eu acho que paraskeué é um exemplo desse, né? Quem utiliza esse argumento que a gente apresentou aqui relacionado à sexta, está tentando transportar um significado de hoje para o texto de ontem, né? Sim. E aí é anacrônico, isso não vai dar certo, né? Como é equivocado fazer com qualquer outro texto da Bíblia Sagrada. É isso, nós estamos conversando aqui sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus. Temos dito que Jesus morreu numa quarta, ressuscitou num sábado. Depois do intervalo, na segunda parte do nosso programa, nós vamos continuar falando sobre isso, analisando alguns outros textos que são usados por aqueles que defendem um ponto de vista contrário ao que nós estamos apresentando. Por isso, não sai daí. Guarde um minutinho. Já já nós voltamos para continuar conversando sobre essa doutrina cristã. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses. Estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria.
Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, estamos de volta com o programa Texto e Contexto. Nós estamos conversando sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus nessa série sobre doutrinas cristãs. Um pouco antes do intervalo, o pastor Denis, ele compartilhou com a gente aqui uma interpretação relacionado à palavra grega paraskeuê, que é traduzida por dia da preparação, que muitos usam para tentar defender a ideia de que Jesus morreu numa sexta-feira, né? Mas junto com essa expressão, junto com paraskeuê, tem uma outra expressão que aparece também no Novo Testamento, que é traduzido por véspera de sábado, né? Que é a expressão pró-sábaton, né? E por causa dessa construção, então, o pessoal até usa uma para reforçar a outra, né? Você tem a sexta e você tem véspera de sábado. Então, Jesus morreu na sexta mesmo, né? Você tem véspera de sábado. Pastor Kennedy, como a gente explica essa segunda expressão que aparece também no Novo Testamento e que às vezes é utilizada para refutar a ideia de que Jesus morreu numa quarta e ressuscitou no sábado? Uhum. Bom, o texto de Marcos 15, 42, ele vai dizer assim, olha, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, né? Então, nós vamos aqui, basicamente, reforçar aquilo que a gente já está dizendo no programa inteiro, né? Então, aqui é a véspera, é aquilo que antecede. Eu acho curioso aqui a gente pensar da seguinte maneira. O texto está dizendo a respeito do sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Vindo José de Arimateia, e aí onde vai relatar que eles vão lá e pedem para enterrar o corpo de Jesus. Tem uma coisa que a gente precisa pensar aqui, sobre as mulheres. Vamos pensar assim, vamos dizer que aqui é sexta-feira da semana, tá? Tá, eles estão correndo porque vai ser sábado. Eu pergunto, quando é que essas mulheres compraram essas coisas? Porque elas precisam comprar no dia da preparação. Elas compram quando? No dia da preparação. Elas não compram no sábado depois do pôr do sol, que já é domingo. Elas compram no dia da preparação. Se a gente entender que aqui é sexta-feira da semana, elas não têm como comprar, porque Jesus está sendo enterrado ainda. Então, a cronologia dos fatos, ela não tem como dar errado. Se essas mulheres, elas compram e descansam no sábado conforme o mandamento, e ele está sendo enterrado na sexta-feira, como é que funcionou isso? Então, a gente precisa aqui entender que, de novo, nós temos 2 sábados aqui. 2 dias da preparação. 14 de Abib, quarta-feira, é o dia da preparação do sábado cerimonial. Sexta-feira é o dia da preparação, a véspera do sábado semanal. O que as mulheres fazem? O José de Arimateia e o Nicodemos aqui, eles enterram Jesus lá às pressas, elas descansam no dia 15, que é feriado sabático. Na sexta-feira elas compram. Então, quando Marcos, e nós sabemos que Marcos é um autor imediatista, Marcos não está aqui tentando colocar detalhes, não. Ele quer trazer a informação. Uhum. Ele vai dizer, ao cair da tarde, por ser o dia de preparação, isto é, véspera do sábado. As mulheres não compraram nada ainda. Então, a ação dessas mulheres em comprar esses condimentos, esses óleos, se prepararem, marca o tempo. Marca o tempo. Então, nós temos o dia 14, que é ali o dia da preparação para aquele sábado cerimonial, festivo,
da festa dos pães ázimos, e nós temos a sexta-feira, que é véspera do sábado semanal. Então, o texto vai fazer essa distinção muito clara. Se a gente não entender assim, a gente não consegue localizar e o relato ele fica absolutamente insustentável, né? Ele fica absolutamente insustentável. Então, essa cronologia da semana ela é importante a gente entender. Amém. Então, de fato, a gente tem um pró-sabaton, né? Uma véspera de sábado, mas como nós temos dito, é o sábado feriado, né? É o único jeito de dar certo desses textos aí de Marcos 16:1 e Lucas 23:56 não ficarem se contradizendo, né? Um contra o outro, né? Uhum. É que você tem um sábado, e talvez até o próprio texto que o pastor Denis leu, né? Que era grande o dia daquele sábado. Já dá a entender que, de fato, esse sábado posterior à Páscoa aí, né? Que é o sábado do dia 15, era um dia diferente mesmo. Não está tratando do sábado semanal, né? É o sábado da festa mesmo, né? Então é um dia diferente. Vocês sabem que teve uma época que me bateu uma curiosidade do nada, assim, eu fiquei pensando, né? Jesus morreu no dia 14 de Abib. 14 de Abib é a data de uma das mais importantes festas do calendário judaico. Uhum. Os judeus são criteriosos com relação à data, a calendário, né? Eles não estão no mesmo ano que a gente, né? Porque o calendário deles é o calendário lunar, é diferente, a contagem. Mas me bateu um dia uma curiosidade, assim, será que existe alguma ferramenta na internet que cruza os calendários? Então, para eu saber, por exemplo, esse ano, 14 de Abib de 2022, né, no calendário judaico, caiu em que dia da semana no nosso calendário, né, que é o gregoriano. E tem um monte de ferramenta. Então, dá para você ir voltando. Então, em 2021, que dia caiu 14 de Abib? Em 2020, 2019, você vai indo até o primeiro século. Até no 1. E aí é curioso, porque se você pegar ali mais ou menos aproximado a data que Jesus morreu, foi crucificado, né? Eu tenho comigo que Jesus foi crucificado por volta do ano 30. E exatamente no ano 30, se você pega essa ferramenta, dia 14 de Abib do ano 30 caiu numa quarta-feira. Dia 14 de Abib do ano 30. Dia 14 de Abib do ano 33, que é a data que às vezes o pessoal usa, né? Tradicional. A data tradicional para falar da morte de Jesus, caiu numa sexta-feira. Que é a data também que os cristãos, de maneira geral, utilizam, né? Para falar da morte de Jesus, né? É que tem aquela ideia dos 4 anos que não se conta de Jesus, né? Que conta a partir do ano 1 depois de Cristo, mas não necessariamente Jesus nasceu naquele ano. Isso. Aquela ideia que Jesus nasceu antes, né? Uhum. Jesus nasceu antes de Cristo, essa é a ideia. Ele nasceu antes dele mesmo, né? Mas aí, pastor, dentro dessa ferramenta, se no ano 33, lá mostra 14 de Abib na sexta-feira, então, assim, se ele tem que ficar 3 dias e 3 noites, ele não pode ressuscitar no domingo, né? Se ele morre, se fosse o ano 33 e ele morre na sexta, quando que as mulheres compram os condimentos e guardam o sábado e no dia da preparação não bate. Não bate. Né? As informações não batem. Para bater precisa ser exatamente como a gente tem visto aqui, no caso foi o ano 30, né? No ano 30, exatamente. Na quarta-feira. É isso aí, não dá certo esse texto. E a explicação fica estranha também, mas agora o pastor Denis é que vai desenrolar essa explicação para a gente. Entendeu? Mesmo eles tendo uma outra maneira de explicar, se eles arrumarem um outro jeito de explicar o texto das mulheres aí, mas assim, de sexta a domingo, não dá 3 dias e 3 noites. Então, que argumento eles usam para poder defender esse posicionamento deles? Tenta explicar para a gente aí. Vou fazer agora o lado de lá. Acho que o pastor Kennedy até comentou já um pouco em cima disso. Como que eles pensam? Eles não acreditam na literalidade desses 3 dias e 3 noites.
A explicação e aí você pode pesquisar os defensores dessa ideia, de que eles vão dizer que o judeu lá atrás, eles defendiam, ou eles não contavam o dia como o dia completo. Então, eles contavam o dia ou como o dia completo ou como parte desse dia. Então, o fato de Jesus ele dizer que ficaria essa ideia dos 3 dias e 3 noites, eles vão dizer que o judeu, na verdade, ele não está contando literalmente ali as 72 horas, mas que ele está contando, então, no caso, se ele morre na sexta-feira, ele conta parte dessa sexta-feira como o primeiro dia, o sábado inteiro como o segundo dia e parte do domingo como o terceiro dia, dizendo que Jesus ressuscitou ali no domingo. Qual que é o problema disso? E como a gente contrapõe essa ideia? Primeiro, a gente não vai ter relatado na Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo. A gente não tem a descrição, o texto vai dizer que quando as mulheres chegam, Jesus já tinha ressuscitado. E o texto vai dizer que elas chegam quando vai amanhecendo, né? Então, assim, o texto não necessariamente diz que Jesus ressuscitou ali no domingo. Mas que eles digam, não, mas de repente foi ali na noite, né, de sábado para domingo e tal. Só que mesmo assim, Jesus, e aí, por mais que se utilize esse argumento, Jesus ele é muito claro e específico, e ele se utiliza até do exemplo de Jonas, lá em quando Jonas fica literalmente 3 dias e 3 noites dentro do ventre ali do grande peixe ali, Jesus diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, ele ficaria no seio da terra. Então ele é muito claro e específico, dizendo, olha, é dia e noite. Jesus não disse simplesmente, olha, depois de 3 dias, mas ele é claro em dizer que ficaria 3 dias e 3 noites. E aí a gente tem a contagem, então, que isso faz sentido quando ele morre na quarta-feira. Porque daí ele é sepultado, então, já quase entardecendo, então a gente tem a noite da quarta para quinta-feira, a gente tem a parte do dia, então, da própria quinta-feira ali, então você tem uma noite e um dia, você tem a noite de quinta para sexta, segunda noite, e você tem o dia da sexta, que daí você tem segunda noite, segundo dia, e a terceira noite você tem a noite de sexta para sábado, e o terceiro dia ali, o dia do sábado. Em alguma hora desse dia de sábado é que Jesus ressuscita, porque o texto ele não vai descrever também o momento da ressurreição ali, não vai descrever a hora, se foi já quase entardecendo, o texto não vai dizer, mas o texto é claro em dizer que 3 dias e 3 noites se passam e Jesus está sepultado, e aí ao terceiro dia, depois desses 3 dias, é que Jesus ressuscita. Então, assim, a gente não consegue, a gente entende que o que quebra esse argumento desse calendário ou dessa contagem por períodos é justamente a clareza e a especificidade que Jesus dá nesse tempo que ele fica sepultado, né? 3 dias e 3 noites. Uhum. Legal. A especificidade e essa outra ideia também, né? De que eles teriam que provar que Jesus ressuscitou no domingo. Sim. Então, onde é que você tem um texto de maneira taxativa que diga ele ressuscitou no domingo, né? Porque é dito que domingo as mulheres vão lá, mas quando elas vão, ele já está ressuscitado. Sim. Talvez, assim, o único texto que poderia sugerir isso, que ele ressuscitou no domingo, e aí algumas versões bíblicas, dependendo da tradução, ela diz isso, é Marcos 16:9, né? Marcos 16:9 vai dizer que Jesus ressuscitou num domingo, né? Dependendo da tradução. Como a gente explica esse texto, pastor Kennedy? Sim. Principalmente essas traduções que dão a entender que Jesus ressuscitou num domingo mesmo, né? O que leva a esse entendimento, aí no caso, é a gramática, né? A vírgula aqui, dependendo de onde ela for colocada, ela muda o sentido do texto, né? Na minha Bíblia mesmo, por exemplo, está assim, Marcos 15:9, 15:9, diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, vírgula, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, quem lê o texto, como está aqui, vai entender o quê? Que ele ressuscitou no domingo. Domingo, né? Exatamente. Só que aí a gente precisa entender o seguinte, o texto grego não tem pontuação, não tem vírgula no texto grego.
Mas a língua grega é uma língua rica, né? E ela, apesar de não ter vírgula, ela tinha alguns recursos que ajudavam a separar as orações, a distinguir as orações, né? Existe uma partícula chamada de, que ela está colocada aqui exatamente no lugar onde vai separar o texto, né? E o texto, então, por causa dessa partícula, ele tem que ficar assim, ó, havendo ele ressuscitado, vírgula. De manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Por quê? Aí a gente vamos para o contexto, né? Vamos para o contexto. É simples. Se nós voltarmos no verso 2, do verso 2 ao verso 8, Marcos ele é exaustivo para falar a respeito da ressurreição. Então, lá no verso 2, ele vai dizer, ó, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, as mulheres, está narrando aqui a ida das mulheres. Diziam umas às outras quem removerá a pedra da entrada do túmulo e tal. Aí elas olham, vê a pedra removida, né? E quando elas entram no túmulo, elas veem um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e elas ficam atemorizadas. Ele, porém, disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Se a gente perceber o verso 6, todo o tempo verbal do verso 6 é no passado. Isso aqui é de madrugada, o dia está amanhecendo, está meio escurinho ainda. Então, o anjo está dizendo, ele já ressuscitou, não está mais aqui. Então, aqui do verso 1 ao verso 8, Marcos é taxativo em descrever ali o encontro das mulheres com o anjo e a informação de que ele já ressuscitou. Ponto. Então, no verso 8, ele termina dizendo, e saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Aí no verso 9, ele vai mudar a informação. Ele não está mais querendo falar, ele não está mais aqui trazendo a informação de que Jesus ressuscitou. Ele já falou isso. Ele já exaustivamente explicou. Falou do anjo, falou que as mulheres saíram correndo. E no verso 9 ele vai dizer, havendo ele ressuscitado, como eu disse anteriormente, né? Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Então, qual é a ênfase do verso 9? É a informação de que ele aparece para Maria Madalena. Não, a ênfase do verso 9 não é a ressurreição de Jesus. É a aparição. É a aparição para Maria Madalena. Né? Então, assim, pegando ali a regra do grego, mas o contexto do texto, fica claro que Marcos 16:9 não é um texto que está afirmando que Jesus ressuscitou no domingo. Fica muito claro. É um texto que está afirmando que ele aparece a Maria Madalena no domingo cedo. Né? Então, não tem nenhum tipo de textos que se chocam, né? Que estão se contradizendo. Não, a Bíblia não está se contradizendo em forma alguma. Ela está reafirmando que no verso 9 ele está trazendo uma outra informação. Né? É isso aí. Então, nem Marcos 16:9 serve para ser usado para dizer que Jesus ressuscitou no domingo. Marcos 16:9 está falando do dia da aparição e não do dia da ressurreição. Um outro texto que me chama a atenção também, que eu acho curioso, né? Para os que defendem que o domingo é o terceiro dia, que Jesus teria ressuscitado no domingo, são aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que estão indo embora para casa desapontados porque ele não ressuscitou, né? Aliás, eles já tinham informações que ele tinha ressuscitado, mas eles não quiseram, não acreditaram no testemunho das mulheres, né? Então, assim, eles estão voltando para casa, desanimados, né? Desapontados, porque, assim, ele prometeu que ia ressuscitar e não ressuscitou. Para mim, faz pouco sentido todo esse desapontamento deles se eles ainda estão dentro do terceiro dia. Ora, Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Se ainda é o terceiro dia, porque ainda é um domingo deles estar voltando para casa, e se domingo é o terceiro dia, como eles afirmam, então por que esse pessoal está desapontado indo embora para casa? Então, eles são muito impacientes, né? Pelo amor de Deus, nem terminou o terceiro dia, eles já estão, não vai ressuscitar, não espero mais. Vou voltar para casa, voltar para Emaús. Né? Porque ele mentiu para a gente. Faz muito mais sentido assim, já passou o terceiro dia,
né? Que no caso era o sábado. Então, assim, amanheceu o domingo, Ele era, é o quarto dia, até agora nada, então assim, ele não ressuscitou. Ele disse que seria 3 dias, já passou os 3 dias, né? E ele não ressuscitou ainda. Aí sim faz sentido eles ficarem frustrados, né? Isso, exatamente. Aí sim faz sentido eles ficarem frustrados. E esse texto aqui de Marcos é interessante porque, assim, em 2 informações que Marcos quer trazer. Na primeira parte, ele quer trazer a importância do Jesus ressuscitado. E no verso 9, ele traz a informação do Jesus que aparece. Olha, então o Marcos está dizendo o seguinte, olha, essa ressurreição que eu acabei de mencionar, ela é real, porque ele apareceu para Maria Madalena. Né? Então, não é só que eu não estou falando aqui apenas do testemunho do anjo, tem um testemunho também da Maria Madalena. Ele apareceu para ela. É isso aí. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final desse nosso programa, Texto e Contexto de hoje, em que a gente conversou sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus. Como nós falamos, algumas pessoas utilizam o dia da ressurreição para provar o dia da guarda e dizem que Jesus ressuscitou no domingo e, portanto, devemos guardar o domingo. Como nós falamos a princípio aqui, a gente não precisa do dia da guarda, do dia da ressurreição para provar o dia da guarda. É muito claro na Bíblia que o dia de ser guardado é o sábado, e mesmo que ele tivesse ressuscitado no domingo, o dia continuaria sendo o sábado, porque a Bíblia não faz essa mudança. Mas se o dia da ressurreição pudesse ser usado como argumento para o dia que tem que ser guardado, então esse dia continua sendo o sábado. Demais, eu creio que essa doutrina serve para mostrar para a gente a coerência bíblica, né, porque textos bíblicos não vão ficar em contradição se a gente acreditar que ele morreu numa quarta e ressuscitou no sábado. E também servem para provar que Jesus é fiel naquilo que cumpre. Ele disse especificamente um prazo, 3 dias e 3 noites, e exatamente como ele disse aconteceu. Ele é fiel naquilo que promete. Pastor Denis, ore por nós, em nome de Jesus. Antes só da gente orar, só falando da importância da gente entender isso, né, e como não faz sentido essa mudança, a gente vê um Deus que desde a criação, ele dá a importância do dia do sábado. E como que essa mudança ocorreria se a gente não tem nada assim, muita informação e apenas conjecturas, né? Então, acho que 2 coisas para a gente fechar e a gente orar com base no estudo de hoje, a gente entende que Jesus ele ressuscitou no sábado, e glória a Deus por isso também, né? No sábado, o dia do Senhor, o dia em que a gente também tem esse tempo para a gente se dedicar a Ele, a celebração a Ele também. Mas outra coisa que é fundamental, e acho que fica a mensagem para você, é que além da gente chegar no dia, na data e ok, beleza, a mensagem principal é que Jesus ressuscitou. Amém. Essa é a mensagem principal. Você vai explicar para quem você for discipular fazer toda essa construção, e aqui tem um videozinho de uns 40 minutos para te ajudar nisso, depois. Mas que antes disso, e o mais importante é você falar que Jesus ressuscitou. É o Jesus que apareceu para Maria Madalena, que apareceu para tantos outros, e que se revelou a cada um de nós, e essa é a mensagem fundamental do Evangelho. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então vamos orar e agradecer pelo estudo e pelo Cristo vivo. Deus e Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, Senhor. Como nos traz satisfação estudar a Tua Palavra, descobrir nela, Senhor, detalhes que só comprovam que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é um Deus que não mente, mas que cumpre aquilo que diz. Glórias a Ti, principalmente, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, que morreu Jesus e que ressuscitou ao 3º dia. E que se revelou a nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos por este estudo e pedimos que essa mensagem da ressurreição possa ser propagada e que cada um de nós e aqueles que estão assistindo possam anunciar o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou ao 3º dia. Amém, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoe a cada um de nós e a cada um que está assistindo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, pastor Denis. Obrigado, pastor Kennedy. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, nós vamos continuar a nossa série. Será o último episódio dessa temporada sobre doutrinas cristãs. Teremos outras temporadas também com essa temática,
mas dessa temporada será o nosso último programa e nós vamos conversar um pouco sobre dízimos e ofertas na próxima semana. Então, não perca esse programa também, onde nós vamos abrir a Escritura Sagrada e conversar sobre esses assuntos. Para finalizar, como sempre, deixa eu te indicar mais um livro que trata de uma de nossas doutrinas, que é o livro que trata do batismo no Espírito Santo. Ele está dividido em duas partes. Numa, a doutrina do batismo no Espírito Santo é fundamentada, e na outra parte é uma série de respostas a diversos questionamentos acerca dessa doutrina. Então nós temos aqui um capítulo com essas respostas bem objetivas a essas principais dúvidas que existem sobre o tema. Se você ainda não conhece esse material, acesse agora mesmo a loja virtual da Editora Promessa, editorapromessa.com.br. É isso, Deus abençoe a sua vida, continue com a programação da TV Viva Promessa durante essa semana e na próxima segunda, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Até lá!